Estamos no ar com mais um programa Assembleia Segurança, uma discussão voltada para a segurança pública do estado de São Paulo. Sempre no nosso estúdio, um parlamentar e especialistas no assunto a ser debatido. Um bate-papo de interesse de todos que também quer ouvir o que você tem a dizer. Por isso, mande sua crítica, dúvida ou sugestão para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. Hoje vamos falar sobre a segurança comunitária e o trabalho desempenhado pelos CONSEGs, os Conselhos de Segurança. Aqui com a gente o deputado Ramalho da Construção, do PSDB, Carlos Alexandre Braga, comandante superintendente de planejamento da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, Ferreirinha, presidente do CONSEG da Hermelino Matarazzo, Major PM Evanilson Correia de Souza, chefe da Divisão de Polícia Comunitária. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui no nosso programa e que o conteúdo seja muito bom. Eu vou começar perguntando para o deputado. Deputado, qual que é a importância dessa união de esforços para a segurança pública? Olha, é super importante. Eu acho que nós não conseguimos fazer nada que dê resultado se não for com a união da sociedade, né, do governo, de toda a sociedade. E é muito importante estarmos aí no CONSEG com pessoas que a cada dia ficam mais experientes. Aqui na Polícia Comunitária, que deu certo em toda a parte do mundo, eu conheço alguns estados dos Estados Unidos, e a Polícia Comunitária é um exemplo, e a nossa acho que não tem deixado para trás. Um comandante experiente, conhece da política, e temos aqui o Ferreirinha, que é lá da base, é homem do povo, assim como eu, que estamos sempre lá ouvindo as pessoas. E é muito importante ouvir, antes do programa entrar no ar, o major, o comandante, falava aqui da importância da cultura, porque tudo nós precisamos trabalharmos para que possamos convencer que é aquela educação que a gente falava, que ela vem do berço, que nós fomos perdendo, né? Até o respeito, que você ainda tinha que tomar benção o pai, a mãe, e não se intrometer na conversa, né? Hoje, com a evolução das novas tecnologias, disso tudo, então o cara nem chama mais do cara de pai, é o velho, né? Chega e se intromete na conversa de qualquer um, e isso repercute, sem dúvida nenhuma, na sociedade. E daí eu acho que o aumento da criminalidade, que ela só será contida ou amenizada se for trabalhada com debate. O Fernando Henrique costuma falar que o debate tem desaparecido no mundo, precisamos voltar a debater. Nós não somos donos da verdade, principalmente porque o mundo mudou. A sociedade tem mudado, ela tem evoluído, e nós precisamos acompanhar essa evolução de uma forma que nós possamos trazer técnicos, mas também trazer pessoas experientes para que nós possamos convencer e avançarmos no estudo. Eu acho que o resultado tem sido bom, nós vamos ver isso dos especialistas, dos dois comandantes, mas com certeza do Ferreirinha também, que escuta lá na base, mas eu acredito em trabalho de equipe. É o exemplo da formiguinha, que não fala, não raciocina, mas eles se unem lá na roça, né, para fazer um trabalho desses que dão resultado. Eu creio também que isso é na segurança, é através dos CONSEG, é através das famílias, é através dos exemplos, que você vai passar isso para o filho em casa. É como a segurança do trabalho, ela vai desde o canteiro da fábrica até quando você chega em casa para cozinhar. E muitos daqueles que o cara aprendem lá no canteiro, numa palestra de segurança, ele de casa ele orienta a filha, a esposa, para evitar que a panela venha queimar, explodir, enfim. E a participação dos parlamentares, até para ajustar leis, porque muitas das coisas poderá ser ajustada através de projetos de leis, que uma hora é no município, outra hora é no Estado, outra é no Congresso Nacional. Mas o parlamentar que foi eleito com voto popular, ele tem muita responsabilidade nisso. E quero agradecer aqui o convite, a oportunidade de estarmos aqui com essa equipe, falando e já dizer aqui, deixar já uma mensagem aqui antecipada. Importante que a família, principalmente a família, estejamos juntos em todos esses trabalhos comunitários, em especial nos CONSEG. Bom, já que o deputado chutou a bola para o Major, vou jogar agora. Major, ele citou que o senhor falava sobre a cultura, o respeito que as crianças têm pelos pais, né, pelos mais velhos. Se perdeu muito isso mesmo? Realmente isso é complicado? Bom, dentro do universo da educação, eu acredito que se perde muito no Brasil, né? Porque quando nós vamos fazer qualquer tipo de intervenção policial, quando você tem envolvimento de menores ou já os maiores,
envolvidos na criminalidade, a gente percebe que, de fato, até na linguagem existe uma ausência de cultura, né? As pessoas, elas se perdem na cultura quando você não tem nenhuma relação com o patrimônio público, com as relações com as pessoas. Falta um pouquinho de humanidade, né, nessas relações. E eu acredito que realmente que faz parte do berço, né, como disse o deputado, aquele respeito nas relações interpessoais, né, em que o policial está no dia a dia falando com as pessoas, considerando que o que é cidadania, o que é comum para as pessoas, o senso comum esteja ligado àquilo que nós todos temos de ético no nosso dia a dia. E, de repente, esses fatores eles começam a ser falhos, né? Nós não conseguimos mais perceber nas pessoas a questão da ética. E está intimamente ligado à cultura. A criança, quando ela está sendo formada dentro do lar, né? Você tem uma relação boa, né? Uma relação amigável entre os pais, os amigos dos pais. Ela vai para a escola e ela percebe um bom relacionamento entre as pessoas, né? Ela consegue viver um ambiente saudável de cidadania, né? Um ambiente saudável dentro de casa, no bairro onde ela mora, onde ela habita. Onde que fica o cerne dessa questão da educação? A partir do momento que ela perde o acesso às informações em que ela poderia trabalhar melhor essas relações, né? Porque a criança, ela vai crescendo, ninguém nasce com preconceito, ninguém nasce com violência natural, né? Mas conforme a criança vai crescendo, ela vai moldando as características da sociedade. E a cultura, ela realmente passa por tudo isso, né? A oferta de informações. E a cultura, quando a gente fala da cultura, a gente não fala da cultura simplesmente, não, é educação simples e pura, né? A educação formal, né? Você tem a educação formal, lógico que está sendo aplicada dentro das escolas, mas a questão da atividade física, da atividade cultural, da música, do teatro, do conhecimento, da onde vem a origem das relações, né, de história. Isso é tudo interessante para que ele forme o ser humano no contexto geral, né? E aí sim ele passa a respeitar as pessoas que estão do seu lado, as famílias que estão ao seu lado, o seu vizinho, né? Entender que o malefício que ele faz no meio ambiente é um malefício que volta para ele, e ele deixa de entender que no campo de atuação dele, o que ele faz reflete no próximo. Então ele não consegue se preocupar com o próximo, ele não se preocupa com o amanhã, ele se preocupa com aquele momento, né? Como disse o deputado, até ligado à tecnologia, né? Ele deixa de passar os momentos de bons relacionamentos. E a cultura, ela está num guarda-chuva de tudo isso daí. O Conseg, ele surgiu justamente para isso, para aproximar as pessoas para um bem comum? Isso. O Conseg, quando foi criado, entendeu? A finalidade, quando o Franco Montoro criou os Conseg, seria essa, fazer a ponte entre o poder público e a sociedade civil. Mas no passado do tempo, o que aconteceu? Entendeu? A polícia ficou um pouco dispersa, entendeu? Da sociedade civil, das comunidades, que seria principalmente nas periferias, nos bairros mais afastados, que é no caso Ermelino Matarazzo e outros, entendeu? Da região. E o que a gente vê hoje, de 73 para cá, entendeu? É que foi se esvaziando. A luta nossa lá na região nossa de Ermelino Matarazzo é uma região que no estado de São Paulo inteiro é a única que tem 3 bases fixas da PM de polícia comunitária. O Major deve saber, nenhum bairro mais tem 3 bases fixas entendeu? De polícia comunitária que é Ermelino Matarazzo. No início era bancada pela comunidade, depois de 2 anos foi passado para o Estado, para a Secretaria da Segurança, para que elas, entendeu? E foram ficando defasadas. Por quê? Por falta de policiamento, de pessoal, de equipamentos, entendeu? E
e se parou com polícia comunitária, praticamente. O que aconteceu? Nós sempre procuramos incentivar, procurar, que nem o Major estava falando, as reuniões a gente procura fazer até dentro das escolas, que é para aproximar, entendeu? A própria polícia, a GCM, o poder público, o parlamentar, entendeu? Para que a gente possa discutir segurança todos em conjunto, mas é uma coisa que ficou um pouco esvaziada. O que todos conseguiam, gostaria que fosse, é que fosse mais divulgado os consegues. Hoje, entendeu? Apesar que a mídia hoje, entendeu? Entendeu? As redes sociais, todos eles, entendeu? É a facilidade, mas é uma coisa que ficou um pouco desacreditado, porque hoje quando você fala em consegue, os próprios comerciantes desacreditam do consegue, porque não vai conseguir nada. Por quê? Entendeu? Às vezes vira até por motivo de piada, de chacota, porque o consegue e não consegue. Por quê? Por falta de apoio que os consegues têm e a própria PM tem. Falta de apoio de quê? De falta de pessoal, de uma série de fatores que no final chegou nesse ponto. Emelina é um caso atípico porque nós temos 3 bases lá e as 3 funcionam, precariamente, mas funcionam. Tem lá os policiais que fazem o atendimento, entendeu? A única coisa que nós sempre reivindicamos e reclamamos o Major também deve saber, como é mais ligado à PM, entendeu? É a troca de comando muito do comandante da companhia local, entendeu? Quando está começando o namoro, que a comunidade está começando a se acostumar, antes de ter o noivado, o que acontece? É rompido. Já desmancha. Tá que nem as relações hoje em dia, né? Aí vem outro. Aí começa do zero de novo. Aí tem uns que chegam até o noivado, mas quando chega no casamento, aí ele é promovido, aí sai a tenente-coronel, aí vai para o batalhão, aí vem outro. Então, devia ser criado um mecanismo de quê? Que o comandante das companhias tivesse além do comandante, tivesse outro departamento que ficasse mais tempo trabalhando. Para continuar, né? Para dar continuidade ao trabalho, aos projetos. Porque é uma via de mão dupla, porque se a comunidade não tem confiança, falando até na polícia em geral, né? Da Secretaria da Segurança, da Segurança Pública, entendeu? Fica difícil você aproximar eles, entendeu? Porque existem vários fatores que levam eles à desconfiança, entendeu? E a mesma coisa é do comandante. O comandante não pode escancarar a porta lá da companhia dele, o próprio comandante de batalhão, a qualquer pessoa, porque hoje em dia a gente sabe que as coisas até é meio difícil. Então, aí começa sempre, a gente vai sempre a passo de tartaruga. É um recomeço eterno. É um recomeço, nunca termina. E é assim, o problema de segurança é pontual. Eu resolvi o problema do deputado, que é na rua da casa dele, que ele teve alguma necessidade lá com a polícia, com a PM, entendeu? Com coisa desse fator, resolveu o dele, o meu problema foi resolvido. Na próxima reunião não consegue, ele não vai mais. O meu problema foi resolvido, então, entendeu? Então é uma luta constante que a gente tem entendeu? Em trazer o público, trazer o pessoal, o adolescente, trazer para as reuniões de consegue, os comerciantes, os empresários, que são esses que são mais vulneráveis lá. A gente brinca, fala assim, né? O consegue não consegue, como quando a comunidade não quer conseguir nada, porque fica difícil você fazer um trabalho. É a mesma coisa, eu falo assim, ó, eu vou ajudar o deputado, por exemplo, entendeu? Mas se ele não quiser a minha ajuda, vai ser difícil eu ajudar ele. Se ele não procurar, a gente não saber das necessidades dele, entendeu? E ele saber da força que talvez tem os consegues, do que a gente pode, entendeu? De desenvolver, entendeu? No bairro, na cidade, no estado, fica difícil. É mesmo, se ninguém conhecer o deputado, o deputado Ramalho vai fazer o quê? Entendeu? Tem que procurar o poder público para a gente poder trabalhar em conjunto, fazer essa ponte, fazer esse trabalho de formiguinha. É um trabalho incessante. Eu tenho 12 anos de consegue praticamente. 12 anos de consegue. Então,
a gente sabe que fica difícil. Tem uma grande experiência. Fica difícil você malhar em ferro frio. Comandante, queria que o senhor falasse um pouquinho da atuação da GCM junto à segurança comunitária, esse trabalho feito pelas pessoas. Bem, inicialmente aí, vendo o que o Major falou, o deputado, o presidente do CONSEG, eu como pai de 6 filhos, eu vejo que antes da gente falar de segurança comunitária, nós temos que falar de família. E as tecnologias de hoje estão desintegrando as famílias. As relações hoje são todas superficiais e com muito pouco respeito, porque não existe a relação de proximidade, que é um princípio de polícia comunitária. Relação de proximidade, de pessoa-pessoa, que é diferente de uma relação virtual. E isso eu vejo que está se perdendo, porque quem educa, quem ensina princípios é a família. É o pai e a mãe dentro de casa. A escola também reforça, mas quem ensina é a família. E essas relações estão se perdendo e, consequentemente, está ficando para a segurança pública resolver o efeito. Toda a segurança resolver pública... já a consequência dessa falta o de base. O efeito dessa falta de base. O que acontece? E daí, às vezes um menor, um adolescente com 14 anos, que tem um problema com a segurança pública em geral, é porque ele não teve essa relação cuidada desde criança, desde quando ele nasceu, na escola, na casa dele, na creche, e um apoio da família. E daí lá no final, a segurança pública vai ter que dar uma solução para aquele caso. Então eu vejo que a segurança pública, a segurança comunitária, tem que começar a ser debatida, deputado, pela família. E não pelo final, pela consequência. Mas é complicado porque quem não respeita pai e mãe dificilmente vai respeitar alguém de fora de casa, né? Alguém que vem, uma autoridade que fale alguma coisa, ele já não respeita pai e mãe, né? Mas não respeita, e aí é mais complicado justamente porque ele está aprendendo desde pequeno a relação virtual. Não é essa relação de benção a pai, benção a mãe, que é uma relação de respeito e de proximidade. Que essa relação de respeito que existe entre pai e filho é a mesma relação de respeito que ele vai ter com o deputado, com o presidente do CONSEG, com o major, com o policial, com a Guarda Civil Metropolitana. Com todo mundo, né, com todo comandante? mundo. Então, essa é a questão. A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo e as guardas municipais de todo o Brasil são, por natureza, polícias comunitárias. Por quê? Porque elas são bem próximas da sociedade. Tanto aqui em São Paulo, como no interior, elas trabalham bem próximas. Porque normalmente são da cidade e são de lá. Até acontece isso que o presidente não consegue falou com a guarda, mas é mais difícil, porque ele é da cidade, ele não vai sair da cidade de São Paulo. O guarda civil de São Paulo, ele vai fazer a vida dele inteira em São Paulo. Então ele tem uma maior proximidade nessa questão. Então a Guarda Civil ela desenvolve vários projetos de ação comunitária e várias ações. Existe aqui na Assembleia Legislativa tramitando um projeto, eu trouxe até aqui para citar, de 2007, muito importante, até na área do CONSEG, porque o CONSEG é um modelo que deveria estar funcionando 100%. É um modelo de integração em polícia comunitária muito importante e muito eficiente, mas tem que ser dado o respaldo ao CONSEG, que inclui as guardas municipais, os comandantes locais, como membro nato, porque hoje a Guarda Civil ela participa como convidado e não como membro nato do CONSEG. Então, existe um projeto tramitando para tornar obrigatório a participação do Guarda Civil como membro nato do CONSEG, que seria também já uma participação mais obrigatória e mais importante da Guarda Civil no CONSEG. Porque aí já tem, de repente, essa continuidade, né? A pessoa participa, está ali, continua com os trabalhos. Continua com os trabalhos. A solução de continuidade. Porque hoje ela participa como convidada.
Ela pode ir ou não? Exato. Normalmente ela vai, mas ela não tem uma obrigatoriedade legal como a Polícia Militar e a Polícia Civil têm pela lei, como membros natos. O que, com essa lei, obrigaria as guardas, a Guarda Civil de São Paulo, a participar como membro nato também do CONSEG. O interessante tratar do CONSEG, porque o CONSEG foi a primeira ferramenta, né, de inclusão na discussão social oficialmente falando, né? Datado de 84 e 85 começaram os primeiros CONSEGs, de fato, já com essa participação, com esse escopo de integrar as instituições, né, policiais com a comunidade. O CONSEG, durante todo esse período, todos esses anos, ele passou por mudanças mais relacionadas à questão social e cultural dentro do Brasil, né? Ele caiu algumas vezes em descrédito em algumas regiões, justamente por, em alguns casos, ter sido utilizado como plataforma política, né? Por ter havido algumas distorções no emprego do CONSEG. E aí aqueles CONSEGs sérios, eles acabaram sendo prejudicados também, né? Mas até hoje existem CONSEGs muito bem estruturados, muito bem trabalhados, né, que trazem todos os conceitos de polícia comunitária, como disse bem o inspetor Braga, a respeito da proximidade com a comunidade e os anseios da comunidade, aquilo que é o princípio básico de polícia comunitária, não é simplesmente fazer polícia e diminuir crime, né? É uma reconstrução de um espaço social degradado. Então, quando você fala de polícia comunitária, você não fala de agir simplesmente como polícia, né? Mas como um membro integrante da sociedade, da comunidade, né? Porque os policiais, o policial militar, né? O guarda civil, quando ele está inserido no meio, ele não é um indivíduo isolado. Ele faz parte de um contexto, assim como médico, como açougueiro, né? como dono da papelaria. Ele está ali, o policial, ele faz parte daquele contexto, né? Faz parte daquele teatro. E a partir do momento que ele faz parte daquele processo, ele está integrado, tem que estar integrado à comunidade. Estando integrado à comunidade, todas as relações da comunidade, elas passam a ser interdependentes, né? Se forma uma rede, né? Mas só que essa rede, ela tem que ter objetivos ou talvez uma gestão, né, específica para conseguir trabalhar, né? Então, as subprefeituras, no caso de São Paulo, né, as subprefeituras no interior, as próprias prefeituras, elas têm que se relacionar a todos os órgãos públicos ao mesmo tempo. Porque a segurança, como disse até o Braga, ela realmente é consequência, né? Os efeitos perpetrados na fase anterior, pela falta de relacionamento nas famílias, pela falta de cultura no âmbito geral, né? Pelo não crescimento das crianças e dos adolescentes dentro desse universo cultural, lá na frente ele realmente vai ter esse desdobramento. Então nós, no Brasil, passamos por um processo que diferenciou as famílias da década de 70, da década de 80 das nossas famílias atuais, né? Então a gente tem que saber lidar até com essas mudanças. No passado nós tínhamos poucas mulheres trabalhando, né? Então as mulheres, elas estavam normalmente em casa, cuidando com os filhos, tinham mais presença, né, em relação aos filhos. Tinha pouca tecnologia para colocar a molecada com aquele acesso de informação que é muito grande, né? Com o advento da internet, com a globalização, todas as informações chegam com muita potência e com muito volume e por vezes não tem profundidade. E aí a seletividade dessas informações, elas acabam mudando um pouquinho o comportamento dos nossos adolescentes, as nossas crianças, né? E nós estamos, se parar um pouquinho para pensar, nós estamos numa segunda ou terceira geração envolvida nesse processo. Como disse o presidente do CONSEG aqui, assim como Hermelino Matarazzo, né? Lá em Hermelindo, em outras regiões, nós temos também da mesma natureza, né, de periferia, né, e até em algumas regiões centrais também, a ausência da família
e das pessoas que compõem essas relações familiares na formação das crianças. Então nós temos mães adolescentes, pais adolescentes, filhos de mães adolescentes e pais adolescentes. E aí entra essa questão que você falou, né? Não, mas que não respeita pai e mãe dentro de casa, né? Poxa, você tem um outro fator. Respeita o professor dentro de sala de aula, né? O professor que é uma pedra fundamental dentro da educação, né? O pai e a mãe, ele tem a dar toda a educação de respeito e tudo mais. A formalização da cultura, ela acaba dando desdobramentos com a escola. E aí, se não se respeita dentro de casa ou respeita na escola, não se respeita na escola, realmente não respeita em lugar nenhum, né? Mas por que não se respeita dentro de casa? Aí a gente vai buscar outras informações, outras origens, né? Aquele pai, aquela mãe que hoje não são respeitados dentro de casa, eles também já não respeitaram em alguma fase. Onde que a gente perdeu a mão? Onde que nós desviamos, né? E até voltando para aquele campo do Consegue, logo no começo dessa explanação, o Consegue, ele traz, né, para as reuniões, para esse fórum, a discussão voltada para a segurança. Mas a gente não pode tratar só de segurança. Só da segurança. Porque Exatamente. o trabalho, ele é muito mais básico. Porque a uma segurança rua... é consequência. É muito mais Se eu me amplo do que permite, só a segurança. Isso, porque assim, uma rua esburacada que não entra uma ambulância, uma rua que tem pouca iluminação, que o poder público, por determinado problema, não tem iluminação, entendeu? Isso aí tudo gera insegurança, Então, por isso que nas uniões Consegue, que nem a GCM é convidada, mas o prefeito agora, regional, de acordo com uma portaria, ele é obrigado a ir, o pessoal da Ilumine é convocado para ir, o pessoal da Secretaria da Saúde é obrigado a ir, os órgãos lá competentes, lá da supervisão da Coordenadoria de Saúde, para quê? Para que se leve isso aí para a família, para até trazer, porque as reclamações que a gente recebe lá, às vezes, não é só de segurança, assim, policial. Às vezes a pessoa vai na reunião do Consegue para reivindicar o quê? Eu fui no posto de saúde e fui mal atendido, não tinha médico, entendeu? Minha filha chegou da faculdade, chegou da escola 11 horas da noite, um breu lá na rua de casa, ninguém, entendeu? Na época do inverno é pior ainda, ó, entendeu? Foi assaltada na porta de casa, por causa de quê? Iluminação. Iluminação. Então envolve muita gente, Envolve uma né? série de coisas, não só de ação policial, né? Por isso que a gente quer, a finalidade, eu acredito que desde quando foi criado o Consegue, seria para quê? De aproximar o poder público da sociedade civil. Agora, nesse passar de tempo, as coisas foram evoluindo, entendeu? De vez em evoluir para melhor, um pouco foi, entendeu? Foi se distorcendo assim, ao ponto de chegar ao que é hoje, porque hoje em dia, que nem você está falando, um adolescente, ele não respeita o pai e a mãe, o irmão mais velho, não respeita dentro da sua própria casa. Aí a mãe, às vezes, ela sabe que o filho está errado, começa a sumir objetos dentro de casa. Aí ela vai procurar quem? Ela não vai procurar a polícia. Às vezes ela quer uma orientação, entendeu? Da própria polícia, da própria secretaria, entendeu? De ação social. Para quê? Para ver o caminho que ela pode tomar. E ela fica com receio de se aproximar da polícia, que no caso seria, de início, a GCM e a Polícia Militar, que é a linha de frente que cuidaria da parte de segurança da cidade, entendeu? Então, se preparar a polícia, que nem já algumas coisas mudaram bastante, entendeu? Para que receba as famílias, para que possam, entendeu? Conversar, ter confiança, ir lá na companhia, nas reuniões Consegue, os membros natos, dar o celular particular deles, falar, ó, me procura, conversa comigo. O comandante do batalhão fala, procura o P2, a gente conversa com vocês, nós vamos fazer um trabalho, entendeu? Por quê? Porque às vezes é a má companhia que leva, é aquele caso, uma lá na Japôde estraga as outras, aí, entendeu?
Se tiver esse trabalho, conseguir levar esse trabalho e continuar sempre sendo o, entendeu? Não digo para sempre que uma hora vai trocar, mas que tenha aquele grau de confiança, que não, eu vou lá, vou falar com o major e o major vai me ouvir, eu sei que dali não vai sair, a gente vai poder, entendeu? Trocar umas ideias para que a gente possa fazer o trabalho em conjunto e ir melhorando, gradativamente melhorando. Então, mas para isso a gente precisa de quê? Precisa de verba, que aí o deputado, entendeu? Ele sabe como que funciona. Aí já jogou a bola para o Ele deputado. sabe como funciona, né? Então, fica tudo difícil, porque hoje tudo a reivindicação que é feita pelo CONSEG, nós temos 3 bases lá, 3. Não tem uma viatura. A gente continua essa discussão daqui a pouquinho. O programa Assembleia Segurança vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. O programa Assembleia Segurança está de volta e hoje falamos sobre a segurança comunitária e o trabalho desempenhado pelos CONSEGs, os Conselhos de Segurança. Aqui com a gente o deputado Ramalho da Construção do PSDB, Carlos Alexandre Braga, comandante superintendente de planejamento da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, Ferreirinha, presidente do CONSEG da Hermelino Matarazzo e Major PM Evanilson Correia de Souza, chefe da Divisão de Polícia Comunitária. Eu gostaria de voltar esse bloco falando com o deputado sobre a importância da vizinhança, né? O quanto o vizinho ali solidário ou dedo duro é importante para a segurança de um bairro, de uma rua, dar um conforto maior ali para a comunidade de uma forma geral. É verdade, nós estávamos comentando isso aqui no intervalo. A grande coisa que nós precisamos fazer é o que fazer e como fazer, né? Nós demos um exemplo da vizinhança solidária, que eu tenho acompanhado pelo menos em um dos bairros aqui no aeroporto, que se reúne nos prédios, nos vizinhos. Existe até um rádio comunitário que eles mesmos fizeram lá, uma vaquinha entre eles, né, para orientar em tudo que acontece no bairro. Não só na emergência para socorrer alguém, num suspeito de uma moto que está com a garupa, num carro que eles não conhecem, né? Tudo acho que feito num trabalho chamado vizinhança solidária, ele pode ajudar na segurança, mas também pode ajudar na educação das pessoas, porque muitas vezes o cara tem 80 anos, mas ele é de uma rebeldia tão grande que é do jeito dele, é ele que faz a lei. E quando conversa, quando falamos dos problemas nos gerais, essas pessoas elas voltam atrás, elas vão procurar encontrar caminhos para que você possa vencer. Quer dizer, não adianta eu querer entrar num local onde não tem porta, nós precisamos descobrir a porta, né? Para descobrir a porta, eu acho que tem que ser nessas discussões. E eu imagino que essa vizinhança solidária, que hoje em alguns bairros já está muito beneficiada pelo Detecta, né? Tanto é que o sequestro, né, Major, praticamente caiu graças ao Detecta, e caiu bastante no centro de São Paulo, sequestro relâmpago, né? Tem uma sequestro no geral, mas principalmente nos relâmpagos, né? E se a gente começar a ampliar, eu tenho certeza que um dia vai chegar lá, Ferreirinha, também no bairro de Hermelino Matarazzo, que tem a câmera, que as próprias câmeras das empresas, de quem possa colocar uma câmera em casa, ela tenha alguma coisa que vá direto na polícia. Mas nós temos já, deputado, né? Vamos falar desse projeto inédito na cidade de São Paulo. Pois é, né? Porque isso com certeza, já tem essa conversa, né? Com certeza isso ajudaria muito. Nós voltamos no início da conversa aqui. Se realmente não for junto, os CONSEG vai ficar sempre nessas reclamações. Claro, e o parlamentar está aqui para pressionar, viu, Ferreirinha? Onde é que não tem viatura? Então, nós vamos falar com o secretário, com o comandante, né? A função do deputado é pedir. É o legítimo representante do povo. É o legítimo representante do povo. E a sociedade precisa cobrar isso do seu parlamentar. Seja ele o vereador, seja ele o deputado estadual, seja federal, seja senadores, porque juntos nós vamos encontrar caminhos. Diz que bebe água limpa quem chega primeiro, né? Nós somos do interior, né? E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então você insistindo, às vezes, que avançamos nisso tudo. O governador até tira esse chato que tanto pede, uns dias atrás me apresentou para o governador
de Goiás, Marconi Pereira, ele falou, olha, foi no domingo que ele convidou para almoçar, ele falou, olha, deixa eu mostrar aqui um deputado que pede pra caramba. Eu falei, governador, só que eu nunca pedi nada para mim. Tanto é que eu não tenho um porteiro de prédio indicado no seu governo. O que eu peço é para a população. Mas acho que essa é a função do parlamentar, é pedir, tem que melhorar a segurança lá, tem que, a iluminação está ruim, vamos para cima do prefeito do estado, de quem é a responsabilidade da iluminação, é Eletropaulo, quem é o responsável, tem uma rua cheia de sujeira da prefeitura, essa vizinhança solidária vai atuar em cima disso também. Tem a suspeita da boca de fumo aqui e ali, você pode estar fazendo essa denúncia numa coisa sigilosa, mas de uma maneira que nós vamos inibindo isso, claro, sempre com a conscientização de que é melhor prevenir do que remediar. E para prevenir nós voltamos lá no berço, mas como nós sabemos, nós já ultrapassamos o berço, né, comandante? Já estamos ali. Mas essa conscientização nós temos que mostrar hoje, porque os japoneses avançam muito nessa coisa da consciência. Porque lá, quando uma mulher fica grávida, não é ela que fica grávida, é o casal que fica grávida. Porque tudo que passa já na gestação, ela é passada por aquela pessoa que está sendo gestada. E, claro, se o filho nasce e o pai fica brigando com a mãe, né? Ou a mãe com o pai, na vista do filho, o que ele espera? Ele vai crescer uma criança revoltada. Mas se ele deixar para resolver a diferença deles lá no local que o filho não encontra, o filho vai crescer tendo orgulho do pai e da mãe, né? Porque eles nunca viram os pais discutindo, principalmente num problema de relação entre eles. E até em outras ações, que, como disse o nosso major, com a evolução da internet, que você descobre lá, então, em alguns momentos, e principalmente quando houver a intervenção desse menor, o pai precisa estar preparado para debater com ele. O que isso é bom para a sociedade, o que isso é bom para você, sempre dando a liberdade à criança de falar, você é bem mais inteligente do que eu sou mais experiente, né? E é verdade, 68 anos, você tem a vantagem de ser mais experiente. A gente gostaria de ter essa experiência, né, Major? Com aos 20 18, anos. né? Aos 18, né? Como seria bom. Seria ótimo. Seria ótimo, né? Mas experiência de qualquer sorte ela vale um para muitas comum. coisas, né? Não é só para as filas dos bancos, né? Nem para estacionamento, né? Mas importante que nessas idades você possa conversar com o seu filho, se não tem mais filho é com o neto, é com o bisneto, que como o Brasil passa a ser um país de idoso, nós vamos ter aí logo uma média de idade no Brasil de 80 anos, então é muito importante que nós tenhamos essa responsabilidade. Você diminui aí, ninguém quer mais ter 11 filhos como teve a minha mãe, nem 5 como teve eu, o cara vai ter no máximo. Eu tenho com 6. Então você ganhou. Você ganhou de mim, comandante. comandante. Eu estou admirado aqui, né? Eu tenho 2 meninas lá e... Pois é, ele foi muito mais inteligente. Não, eu tenho orgulho enorme dos meus filhos, tenho 4 filhas maravilhosas, é um grande exemplo. Tem uma que é vereadora, conhecida de vocês, Adriana Ramalho, primeiro mandato, nadando de braçada na Câmara, isso me deixa com muito orgulho. Mas tem uma psicóloga que é mais nova, com 29 anos, anda com as suas pernas, uma dentista que dá aula de odontologia pelo mundo todo, não é só no Brasil. Ela fica boa parte do tempo dando curso lá fora. E tem uma jornalista, que é sua colega, com 41 anos de idade. Então, tenho para todos os gostos em casa, mas, felizmente, eu tive essa sorte da gente ter essa vantagem de conversar com os filhos, que é esse exemplo que nós queremos passar e que eu tenho passado para os meus netos. Para concluir, eu tenho 4 netos, são 3 netos e 1 neto. E uma vez por mês eles têm um dia comigo, um domingo comigo. Domingo sem os pais, sem ninguém. E o que é, muitas vezes eles não respeitam os pais, eles respeitam o avô, porque ele não faz nada se não pedir para mim, se não conversar comigo. Mesmo porque é fácil. E eu nunca dei um tapa no filho, muito menos no neto. Se não obedecer, só tem uma coisa, não tem o segundo. Não tem a segunda visita. Quer dizer, eu vou encontrar com ele, levo uma lembrancinha. Passo a mensagem antes pelo WhatsApp, escolhe o presente que nós vamos doar. Porque primeiro eu quero ver o presente, eu vou te dar esse, e depois nós saímos juntos para ir doar isso numa comunidade, em algum lugar, e são eles que vão doar. Né? Seja numa casa que chegou ali, onde tem, e às vezes levantamos antes. Porque eu acho que talvez seja o caminho de nós trabalharmos junto com essa sociedade. Porque se você não, quando você não olha o que é seu, o diabo olha, minha amiga. Quando você não cuida da sua família, o traficante cuida. E o traficante ele vai cuidar com outro discurso. É com o discurso que ele é aviãozinho que vai ganhar a fortuna de dinheiro, que o Estado não dá emprego, que os políticos são tudo ladrões e que por isso ele tem que caminhar pelo caminho do crime.
E eu não conheço nenhum bandido velho, né? Aposentado, né? Nem não bandido chega, aposentado. Eles não aposentam, né? Pois não é. consegue aposentar. Às vezes muda o ramo, né? Eles estão presos, Não ou estão aposenta, né? mortos, né? Então nós temos que mostrar isso para as crianças, para a nossa sociedade. Não tem bandido aposentado, não tem marginais velhos, porque eles morrem antes ou morrem até na cadeia. E o caminho de você chegar daqui a alguns anos, aos 80 anos, é, com certeza, trabalhando em família. E família não é só aquela que vem do sangue. A família é aquela que nós abraçamos como a família de Deus. De que eu vou lá conversar com o vizinho, ainda que seja uma palavra. Não tenho nada para dar para ele, mas eu tenho um conselho para dar. Pode ser que eu consiga mudar. E os consegue, Ferreirinha, eu não tenho dúvida, com a experiência que você tem, 12 anos de consegue, mas eu tenho quase 50 anos de São Paulo, que eu tenho desde 1966, faço vários trabalhos comunitários, dá para mudar sim as pessoas. E agora, para concluir de uma vez por todas, eu contratei uns anos atrás uma meia dúzia de pessoas viciadas em droga. Eu recuperei 3. Um é meu gerente e o outro dirige o carro da Assembleia aqui comigo. E conseguimos. Mas de que forma? Tinha hora que eu sentava o cara e falava com ele, olha, como é que você vai explicar para a tua filha que você usa esse treco? Como é que ela sabe? Não, não sabe. Como é que você vai explicar para a tua filha que você é um cara que não chega em casa para dar carinho para ela? Quando é que você vai chegar em casa um pouco mais cedo, sentar com a sua filha para dar carinho? Para que ela amanhã possa casar e dar carinho para o marido e receber carinho. Que eles possam ter filho, né, e possam dar carinho. Então nós podemos, nem tudo está errado, nós podemos recuperar muita coisa se nós trabalharmos em família. Tanto o major como o comandante, eles falaram muito da família. Olha, major, eu sou um cara apaixonado por família. Não é só pela minha, não, pela família no geral. Sim, onde eu a encontro... instituição família. A instituição família. Quando você chega, eu acho que isso nós precisamos estar nas igrejas, seja qual for, não importa, mas trabalhando muito, muito em família, porque eu acho que é daí que nós vamos reduzir a criminalidade, as dependências químicas, e isso é uma desgraça, não tem volta. Nós tivemos aqui um deputado que você entrevistou muitas vezes, o Coronel Ferrarino, 50 anos fazendo trabalho de prevenção às drogas, e ele sabe que você é 24 horas. Se você escapar um dia, ele pode ter 40 anos que deixou de usar bebida, mas se ele usar uma latrinha, ele volta tudo por um momento, para a dependência. Ele pode ter 40 anos sem usar droga, mas se ele usar amanhã, ele volta e fica difícil voltar. Então nós temos que ter uma vigilância permanente em toda essa conscientização. E sempre combatendo o que nós vamos ver. Mas o político em Brasília rouba e rouba milhões. O fulano rouba, o empresário rouba e só quer explorar. Então, tudo bem, todo mundo rouba, mas vamos nós não roubar. Todo mundo faz errado, mas vamos nós fazer a nossa parte, vamos esquecer os que fazem errado. Vamos falar o que é bom, porque às vezes a mídia também, até porque dá muita mídia, ela só mostra a criminalidade. Ela não mostra um trabalho social bom do policial. É difícil mostrar o policial lá socorrendo um parto, socorrendo uma pessoa que vai salvar a vida. E não sei se voltou, uns dias atrás, era até proibido do policial socorrer uma pessoa atropelada ou qualquer coisa, que eu acho que é errado, tomara que tenha voltado isso, porque o policial, em alguns momentos a gente lembra primeiro de Deus, mas de segundo é de um policial, comandante. Qualquer situação, tem polícia aí, e realmente a presença da polícia não é uma presença que só inibe porque ele vai atirar em alguém. É por conta de que ele está ali para socorrer, é por conta de que ele está ali. E a farda, não é o ser a pessoa física, mas a instituição farda, quando você chega, assusta e impõe respeito. E graças a Deus nós temos aqui, não é porque está na sua presença, talvez uma das melhores polícias do mundo. Não só competente, como um trabalho que a gente tem feito, que tem também as coisas erradas, mas são punidas, são corrigidas, né? E tanto é que abre um concurso aí para 1.200 vagas na polícia, sei lá, aparece 30, 40 mil. É bem concorrido. É muito grande, bem concorrido, quer dizer, é um concurso difícil para se passar e tem mais 2 anos lá de escola, para passar 3 anos de probatória, tudo isso para que você tenha uma polícia mais humanitária, uma polícia mais correta. A gente falou aqui bastante sobre família, né, sobre o papel da família, acho que o mais importante do que laços de sangue são laços de afetividade, né? De ver o outro, respeitar, e essa é a importância também do vizinho solidário, né? Que dedura, que toma conta
mas que também ajuda muito, né? Eu vou abrir agora para as considerações finais, a gente está no finalzinho do programa. Eu vou começar então pelo Major, a gente faz um ping-pong, pode ser? Pode ser, claro. O deputado falou da questão da instituição família, né? Nós complementamos aqui um ao outro. E falamos também sobre o respeito, né, às pessoas. Eu sou chefe da divisão de polícia comunitária, nós dentro da diretoria de polícia comunitária e de direitos humanos, na Polícia de São Paulo. Polícia comunitária, ela não começou simplesmente com CONSEG, não começou alguns anos atrás, como nós fizemos o primeiro convênio com o Japão, né, para entender polícia comunitária do Japão, né? Ela começou com a função de polícia, porque polícia, o exercício de polícia, tanto da Polícia Militar como da Guarda Civil, o exercício é polícia do mesmo jeito, né? É só uma questão de semântica, de nomenclatura, né? E de divisão de funções, né? Tanto é que, complementarmente, em outras cidades, nós temos o trabalho da Guarda Municipal totalmente integrado com a Polícia Militar e assim como em São Paulo também, né? Então, por quê? Nós temos que entender que mais vale a vigilância, mais vale os conceitos do que as instituições. Quando nós falamos de polícia comunitária, não se pode falar de polícia comunitária sem falar de direitos humanos, porque só faz polícia, de fato, quem respeita direitos humanos, né? E para garantir direitos humanos, a ação de polícia ela é plena. Mas nós temos a questão do armamento e tudo mais. Isso faz parte do processo, né? Faz parte da relação de vigilância e de manutenção da conduta e da ordem, né? Cada intervenção policial ela faz um processo de assegurar realmente os direitos humanos, os direitos de uma pessoa, o direito de alguém, né? Então, não se faz polícia comunitária sem direitos humanos. E quando se fala de instituição família, se fala de grupo, se fala da vigilância, né, nós tratamos justamente de como a gente consegue conversar um com o outro. Nós falamos aqui, a gente não teve tempo de falar um pouquinho mais do Vizinhança Solidária, mas o Vizinhança Solidária é justamente você se preocupar com o próximo, preocupar com a pessoa que está do seu lado, né? Entender que o patrimônio que é coletivo, né, no Brasil, culturalmente, entende-se que o patrimônio coletivo não é de ninguém, né? É o contrário, né? A gente aprendeu, nós aprendemos, nós vimos com outras culturas que o que é coletivo é de todos e não é de ninguém. Essa é a maior questão. Já vamos passar a palavra rapidinho então para o Ferreirinha, que a gente está quase no finzinho do programa, senão a gente estoura. E primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês debatendo as necessidades do CONSEG, como da sociedade civil num todo, e dizer que foi abordado, a família é o princípio de tudo, porque isso aí teria que ser o básico, porque inclusive eu tenho 2 filhas e a minha filha, essa que está me acompanhando hoje, ela é vice-presidente do CONSEG, entendeu? Foi educada, ela tem 20 e poucos anos agora, desde pequenininha, sempre acompanhando nas reuniões, sempre vendo que a gente tem que fazer o quê? Sempre atender, entendeu, as necessidades do próximo, sempre voltado ao social, porque, que nem o deputado falou, Vizinha Solidária, nós tentamos fazer já lá na periferia, mas tem uns entraves com outro vizinho, o vizinho do lado esquerdo quer, o direito não quer, porque tem um probleminha, entendeu? Então, finalizando, gostaria de agradecer e muito obrigado pela... A gente é que agradece. Comandante. Eu queria agradecer o programa e falar para o deputado que em São Paulo existe o projeto inédito no país do nosso prefeito João Dória, que chama City Câmeras, que é a integração das câmeras particulares monitoradas pela GCM e pela Polícia Militar em conjunto. Então, é um projeto que é um projeto essencialmente comunitário, que é as câmeras particulares sendo monitoradas pela Polícia Militar e pela Guarda Civil Metropolitana. E dizer que o principal da segurança comunitária é trabalhar as relações pessoais e as famílias.
Deputado, vamos deixar uma palavrinha para encerrar, que a gente já está com o tempo estourado. Só a palavrinha mesmo, minha querida. Eu acho que nós possamos no orar e vigiar e não ficar só no ilusório. Vamos colocar na prática, debatendo isso, trocando informações entre as comunidades, entre os CONSEG, e vamos ir medindo aí quais são os resultados disso. E te agradecer mais uma vez por esse belíssimo programa, que a TV Alesp nos convide outra vez, né? Com certeza, estão todos já convidados. Muito obrigado. Para um próximo encontro. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Muito obrigada pelo conteúdo do programa. O programa Assembleia e Segurança de hoje termina aqui. Participe você também das nossas discussões, mande sua dúvida, crítica, sugestão para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.